Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Abelha Cast. E hoje eu tô aqui com tripulantes muito especiais. Mas quem tá no comando sou eu, Gabriela. Sejam bem-vindos. Eu tô aqui com uma mesa de peso. É uma honra estar aqui com essas pessoas. Tô até aqui me sentindo um pouco travada do lado de tanta responsabilidade. A gente tá aqui com o comandante Soler, comandante Ulisses e comandante Hélio, meu pai. Bem-vindos. Obrigado, Gabriel. E aí, gente? Aqui deve ter uma história pra caramba, né? Tenho até medo de começar, porque eu não sei que horas que a gente termina. Mas vamos do princípio. Como que foi a questão da aviação para cada um de você? Para você, Soler, vamos conversar com você. Lá atrás, quantos anos atrás? Não é tanto tempo assim. Não é muito tempo. É o seguinte, eu fui mecânico antes de ser piloto. Uhum. Era mecânico da VASP. E eu era mecânico e fui fazer o curso de piloto. Isso quando, mais ou menos? Isso em 1964, mais ou menos. 64. Aí eu estava fazendo o curso e tinha um engenheiro da aviação, da parte mecânica, que sabia que eu estava fazendo o curso de piloto. Aí tinha um voo aqui em Mato Grosso, de DC-3, de Cuiabá para o Acre. E precisava, aí ele pensou, falou, esse rapaz está fazendo curso de piloto, eu já vou mandar ele de mecânico para acompanhar o avião. Ele me convidou e eu vim. Foi em 1964 mesmo. E aí começou? Aí comecei com a tripulação e tal, já pegava também, e aí foi mais fácil para mim, né? Graças a esse engenheiro que te encaminhou. E para você, Hélio, Vicente? O meu começo foi, eu já comecei a voar, já tinha você era mecânico antes também, né? Mas de automóvel, né? A formação minha também, como do Soler, só que eu era mecânico de carros, né? De veículos, era mais especialmente de Volkswagen. Então eu vim para Mato Grosso com a ideia de abrir um posto de serviço autorizado Volkswagen, porque eu trabalhava na fábrica, então tinha a ideia de abrir um posto de serviços, né? Para prestar serviços para a Volkswagen na região. E escolhi Várzea Grande, e por coincidência, como eu sempre gostei de aviação, em frente do aeroporto. Então, a minha oficina era em frente da pista. Estratégica. Exatamente. Era a Volkswagen. Oh. E você, comandante Ulisses? Bom, eu me criei em fazenda. Meu pai tinha uma fazenda no Pantanal. E quando eu completei 16 anos de idade, antes disso eu trabalhava com ele, ajudando ele na fazenda, nas férias, estudava em Cuiabá. E gerenciava peão do gado para ele. Um dia ele falou assim, poxa, mas eu preciso comprar um avião para mim. Aí o Neco, que era o comprador de boi dele, falou assim, o avião está aí na porta. Eu troco com vaca. E aí meu pai trocou 100 vacas com bezerro pelo avião, na época, o DHW. É o prefixo do avião, PT-DHW. E falou que eu preciso de um filho para voar para mim, que eu não posso mais voar, né? Não sei, não vou aprender e eu preciso. Aí meus irmãos falaram, eu não vou. Perguntou para mim, você quer? Eu falei, amanhã. Em 1970, isso era em 1969, em 1970 ele falou, vamos embora. Belo Horizonte. Eu embarquei com a cara e a coragem, saí do mato para Belo Horizonte. E brevetei, né? Na época lá, não tinha o que fazer, era só estudar e voar, e fui ficando por lá. 1 ano, 2 anos, 3 anos, e fui fazendo. Fiz mecânico CAT 3, fiz planador, fiz piloto privado e acrobata, né? E depois fiquei ali engrenando na líder, porque era tudo ali junto, né? E um dia meu pai ligou, falou, olha, venha voar para mim, porque eu não paguei curso para você para ficar voando para ninguém. Tá bom, pai, tô indo. E voltei para cá. Isso começou a minha aviação ali, né?
E aí ele achou que era um avião muito pequeno para ele, que não carregava nada, e comprou um 180 BTP, que hoje é do Rubinho. Eu né? lembro. É. E a minha aviação começou ali. Depois fui voar para outras empresas, né? Até que hoje eu estou na Abelha há quase 18 anos, faço agora em novembro, né? Eu lembro como hoje, eu estava voando até para o Ricardo. Lembra? Lembro. Aí você me liga, eu estava vindo de Sinop para Cuiabá para ir embora para Brasília, voar na JK para um senador. Aí o Hélio falou, não, eu preciso de um piloto aqui para ontem. Meu comandante está saindo e eu preciso de um comandante para voar para mim. Eu falei, a gente pode chegar em Cuiabá, nós conversamos, né? Foi. E aí acertamos, estou até hoje lá, graças a Deus. Mas ainda Tranquilo. falando lá de antigamente, minha curiosidade vocês lembram qual foi o primeiro avião que vocês voaram? Qual que era o modelo? Claro que lembro. Não tem como esquecer. Meu primeiro avião foi um Piperzinho 140 da escolinha, que eu solei nele, do Mesquita. E você, Soler? O meu foi um J3. J3. Devia ser de 1940, 42. Esse Novinho. avião lá em Bragança Paulista. Você solou lá. Eu fiz o curso de piloto lá em Bragança Paulista, no Aeroclube. E o seu, Piscis, qual foi? Eu brevetei em Belo Horizonte, lá tinha J3, CAP4, P56. E o do seu pai na fazenda era qual? Era um Skyhawk 172. Aí esse que você... PT DHW. Mas esse aí eu já era piloto, né? Uhum. Mas o primeiro aviãozinho que eu voei mesmo foi os aviões pequenos da treinamento do Aeroclube. E naquela época, como que era para voar nesses aviões? Que hoje em dia é bem tecnológico, né? A gente tem várias facilidades, mas e antigamente? Era muito mais difícil. Eu, por exemplo, posso dizer que eu sou sobrevivente da Mecon Táxi Aéreo. Eu voei uma temporada no começo da minha carreira, eu voei com aviões da Mecon Táxi Aéreo. E tinha uma história muito triste, porque foram vários acidentes com os aviões da Mecon da época. Então, eu posso dizer que eu sou sobrevivente da época. Apesar de ter começado um pouco mais tarde que o Soler e o Ulisses. Eu comecei a voar em 78, 79, mais ou menos, nessa época. Devia ter bastante dificuldade, né? Até a questão de controle de tráfego aéreo, né? Não, o controle de tráfego aéreo não era problema, porque aquele tempo era muito mais tranquilo, então... Você fala por conta da quantidade de... Não, é porque tinha menos aviões, né? Tinha menos... A única dificuldade que tinha na época, que hoje não tem, né, felizmente, é que a gente não tinha comunicação. Tanto que na década de 80, no governo militar ainda, foi criado o CIVAM, que era justamente para regularizar, né, essas áreas de comunicação, porque a Amazônia era praticamente inóspita, né, uma área praticamente inabitada e não tinha pistas de pouso. E também a grande dificuldade que a gente tinha era a falta de combustível. Então, eram poucos pontos de combustível no norte de Mato Grosso. Acho que, se lembrando, só tinha Juara e Alta Floresta na época, né? Próximo, né? Então, você ia para outros lugares, você tinha que estar muito precavido para não ter problema com falta de combustível. E como que era o sistema de GPS? O GPS era visual, né? Aquele tempo a gente utilizava muito o mapa 4 rodas, né? Então, ele era muito perfeito nas rodovias. Então, não era o VOR, era voando rodovia. Né? Voando as rodovias. Então, a gente, por exemplo, ia para Fumaça, né? O Ulisses mesmo está comentando que a gente não lembrava que... Pode continuar, como tu faz, foi em 87, né? Eu acho que é 87, não tenho tanta certeza, mas em 87, Cuiabá ficou fechado, 17 dias fechado o instrumento. Então, por conta da fumaça? Por conta da fumaça. Então, era como o pessoal do aeroporto, né, que coordenava o aeroporto, meteorologista, que são amigos da gente até hoje, né? Exato. Que é o EICOF, que ainda... Então, o que eles faziam?
falava, olha, gente, vamos combinar aqui, vamos abrir o aeroporto, 30 minutos, os comandantes aí tirar os aviões daqui, levar para Santo Antônio, para outros lugares, para eles poderem voar, porque está parado, tudo, não tinha. E aí, um visual especial, pegava o avião, ia para Santo Antônio, deixava o avião abastecido, tudo pronto, no outro dia fazia o voo, né? Saía para driblar essa questão da fumaça que estava acontecendo aqui. E o próprio pessoal do aeroporto que permitia isso para gente. Porque senão você ficava sem ganhar dinheiro, não tinha. Parado. Sem trabalhar, parado. Porque avião no chão? Como é? Muito avião, Então, na época, a fumaça era tão densa que normalmente a gente sempre colocava nos voos 5 graus para um lado de propósito, e quando faltava 15 minutos para chegar no ponto, a gente baixava para se acostumar com o relevo do terreno, e depois sempre buscava uma estrada de terra para se apoiar para chegar na cidade. Porque se você deixasse um rio você não via na fumaça. Então, asfalto, muito menos. Mas também naquele tempo não tinha asfalto, né? Então, não tinha, a gente não tinha essa condição. A única era a estrada de chão. Então, você bloqueava uma estrada de chão. Por conta da cor. Por conta da cor, que é vermelha, e chegava até a cidade, e aí fazia aquele pouso assim, bem rústico, né? Porque não tinha como. Você, quando estava perdendo a visão da pista, você já estava configurado para pouso. Fazia falava rabo de arraia, né? E vinha e pousava. Se deixasse passar, não pousava mais. E, Soler, agora conta pra gente um pouco das suas experiências nesses voos da vida aí. Nesses voos da vida, eu tive sorte aqui em Mato Grosso, que eu conheci pessoas boas e amigas. Um é este aqui, espoconeando também. Eu estava, quando trabalhava na VASP, eu já tinha carteira de piloto, e um dia apareceu um voo para fazer na Ilha Camargo. Aí você pode ir no meu avião? O rapaz tinha deixado um 182. Falei, você voa aí, você faz. Falei, tá bom. Aí peguei o avião, fui lá na Ilha Camargo. Era o Sebastião Camargo que estava lá. Aí eu fiz um voo com ele, um sobrevoo lá na fazenda, pousei. Ele falou, vamos almoçar aí. Falei, vamos. Aí ele falou assim, você não quer ir embora amanhã, que amanhã cedo é mais tranquilo para voar, eu quero fazer mais um voo desse. Falei, faço, pernoite sim. Aí na janta ele falou, esse avião é seu? Eu falei, não, é de um comprador de gado lá. Por que você não compra avião? Eu falei, como? Uma coisa é voar, outra coisa é comprar o avião. Aí tinha um diretor dele lá, o Mário Pinhão, falou, Mário, vê com ele esse negócio. Aí nós precisamos de uma pessoa com avião aqui para atender mais nós, porque era da Camargo Correia, tinha 2 fazendas, né? Aí o Mário Pinhão depois chegou em Cuiabá e falou, e aí, rapaz, vamos comprar um avião? Eu falei, como, rapaz, eu não tenho dinheiro. Não, vamos ver o que você tem. Eu tinha um Jeep 51, a única coisa que eu tinha. Aí ele falou, vende essa porcaria aí, vamos dar de entrar no avião. Eu falei, eu arrumo o dinheiro para você. Aí foi o Jeep. Aí foi o Jeep. Não, o Jeep não foi, depois ele ficou com dó. Falou, não, deixa o Jeep, senão você vai ficar perto. Ficou com o Jeep e o avião. Aí eu fui em Campo Grande, comprei um avião. Foi 9 meses para pagar, foi um parto. Fez 9 prestações e eu paguei as 9 prestações. E paguei o avião. Em 9 meses, já pensou quanto? Como era bom para trabalhar naquela época. Então, tinha muito voo. Apenas para ilustrar, ele está falando simplesmente do dono da construtora Camargo Correia, que é uma potência mundial. Então, ele era amigo pessoal do Sebastião Camargo, que era o diretor-geral da Camargo Correia. É um anjo que apareceu na minha vida. E vice-versa, né? Na época, né? E o seu caso, pai? Bom, o meu caso é mais ou menos, tudo você tem que ter padrinho, né? E o meu padrinho na aviação não é ninguém mais, nada menos que o Soler. Porque quando eu trabalhei
na 35, né? Depois que eu fechei a minha oficina, porque eu não tinha condição de conseguir montar o posto de serviço autorizado. Aí fui trabalhar na 35, fui gerente da 35. Aí saí da 35, fui trabalhar com o Soler na oficina de aviação dele para ganhar experiência. E aí o meu caso foi praticamente parecido. Eu vendi a minha casa e comprei um avião. O início foi... Bem parecido, você vendeu a casa. Vendi a casa e comprei um avião. Muito bom. E hoje tem a potência da abelha. Pois é, são coisas que... São processos, né? São processos, né? Então, as coisas não acontecem do dia para a noite. Elas vão acontecendo paulatinamente. Sim. E tem coisas que aconteceram na minha vida que aparentemente poderia ser ruim, mas acabaram sendo benéficas. Então, uma delas, que eu tinha vários aviões Cênicas, tinha um Baro, tinha até Navajo, e aí eu perdi uma concorrência e praticamente a partir dessa concorrência a chave virou. Uhum. Então esse foi o rumo que a abelha tomou depois que eu perdi uma concorrência. E então muita gente que estava junto comigo abandonou o barco e falou: bom, agora acabou, né? Porque era o carro-chefe, voava por governo. Uhum. E aí, quando eu perdi a concorrência, teve que reinventar. Tive que me reinventar. E aí, na época, eu já tinha um turbo-hélice, aí acabei comprando 2, aí no fim acabei vendendo todos os aviões pistão, né? E comprando só turbo-hélice. E aí, então, eu fiquei numa faixa que realmente eu estava privilegiado porque eu não tinha concorrente. Então, as coisas foram acontecendo de uma forma mais positiva, mas tudo em razão de eu não ter abaixado a cabeça. Então, às vezes a gente dá um passo, acho que está dando um passo para trás, mas para dar 2 para frente. 2 para frente. Então, esse foi o começo, né? Falando em começo, né? Não sei se vocês já sabem, o nome do episódio é Arco e Flecha. Arco e Flecha, exatamente. E o motivo de ser Arco e Flecha? Bom, o motivo do Arco e Flecha é porque era, como o Soler falou no início, muito rudimentar, né? Então a gente não tinha o apoio tecnológico que existe hoje e também não tinha as condições de hoje, né? Então hoje você tem abastecimento em vários pontos, você não se aperta, você tem pistas boas em toda a rota que você voa, você tem pistas de alternativa, coisa que naquele tempo não tinha. Então, felizmente, a manutenção era muito boa, né? Porque tinha que ter uma manutenção boa, porque se não tivesse, teria acontecido muito mais acidentes que ocorreram na época, né? Apesar de ter acontecido vários acidentes, muitas vezes por negligência, né? Então, em função de combustível, teve vários casos da pessoa pousar em Cuiabá e estar no táxi e acabar a gasolina. Nossa. Já aconteceu várias vezes. Então, você vê, então era exatamente arco e flecha mesmo. Uhum. E para você, comandante Ulisses, que hoje em dia atua, né, na empresa, você consegue ver essa diferença dessa aviação mais antiga para essa aviação mais atual, com essas tecnologias? Muito. Inclusive, tem voo que a gente faz e essa tripulação nova aí, que eu digo que é uma sorte deles, porque já começaram numa aviação cheia de tecnologia, aviões melhores, aviões maiores, e quanto mais pesado o avião, você sabe que é mais fácil voar, né? Então, eles, de vez em quando, tem uns copilotos que voam com a gente e me falam assim: comandante, o senhor tem uma tartaruga na cabeça? Fala, por quê? Porque quando a gente fala mudança de rota, o senhor já colocou o avião na rota para voar, né? E quando a gente seta o GPS, coincide exatamente a rota que a gente vai voar. Ali não é costume, você acaba prestando muita atenção no seu voo, quando é aquele voo antigo, né? A carta 4 rodas que você citou, no colo, uma régua,
e um transferidor. Exatamente. Então você está voando, eu estou aqui, ó, tá vendo? Estou voando aqui. Esse é o meu ponto. Então eu tenho que ir agora para cá, não é mais aqui. Então eu vou riscar, colocar a transferidor e ver qual que é a minha proa. Né? E você acaba conhecendo mais o terreno, porque a gente está voando aqui há quantos anos? Então a gente acaba conhecendo vilas que nasceram. Por exemplo, Sinop. Verdade. Sinop a gente viu nascer a pedra fundamental de Sinop. Hoje Sinop é uma potência, metrópole, né? praticamente. Toda aquela região ali, né, Ulisses? Sinop, Sorriso, Mutum, Nova Lucas, Mutum. A gente viu nascer tudo aquilo lá. Era uma... Nova Ubiratã. Sorriso era uma pista que saía do Teles Pires, né? Exato. E só tinha pista e um barracão dos Exatamente. gaúchos lá. Vinha aqueles avião carregados trazendo gaúchos para vender lá, para montar a cidade, não é aquilo? Então. E aí a gente foi lá, eu fui lá no lançamento da cidade, da Pedra Fundamental. Eu estava lá. É um momento que a gente junta a experiência com a tecnologia. É. Então você acaba aprendendo a... você, até checador chegava, antigamente, o checador chegava, primeiro cheque, era assim, sentava e ele fazia pergunta e você tinha que estar respondendo. Aí ele pegava uma carta, jogava para você e já tinha o que eu falei aqui de uma régua e um transferidor, já tinha o protador que tinha os dois, né? A régua e o junto, é um protador. Você colocar ali e falar, eu quero fazer um voo para tal lugar, de Cuiabá aqui para tal lugar, faz para mim aí. Aí você tinha que riscar, ver o nível para calcular tempo de voo, calcular a declinação magnética, Exato. tudo, para você fazer aquele voo. Tudo ali na mão, na cabeça. Tudo na mão. tudo. Aí o cara, se você não soubesse, ele já estava reprovado sem voar. Sem voar. Sem voar. E aí você protava, o cara, muito bem, então vamos para o voo. Aí que você ia fazer o voo. Exato. Então, e hoje em dia, nos aviões, né, a gente já encontra muito mais tecnologia. Mesmo assim, os velhos hábitos ainda continuam. É porque a gente leva da vida do cotidiano, do dia a dia, né? Cada vez mais você vai aprendendo. É igual o nosso amigo Solero, o Hélio. Quer dizer, é uma caixa de Pandora, a cabeça. Ali dentro está toda a informação que ele precisa para voar. Se deixar, ele vai voar ainda. Né? Ele sabe voar para qualquer lugar. Uhum. Ele só está parado, mas ele sabe voar. Então, é essa juventude de hoje, por isso que eu digo sempre, estou falando, gente, presta atenção, começa a conhecer o terreno quando está visual, prestar atenção, porque uma hora você vai precisar. Porque se tiver um breakout no nosso satélite, a aviação para. Porque até os pilotos de Boeing hoje, é tudo GPS. É tudo informação. Então é importante para a pessoa ter essa habilidade numa crise, adversidade. Exatamente. E falando em adversidade, vamos contar as histórias. Quero escutar as histórias. Eu vou contar um caso. Ele está falando de tecnologia. Saiu o GPS, né? Trimbo. Põe tudo ali, ele já te dá o rumo, tudo. Aí eu estou voando lá para o Cachimbo, num avião cedo. E na época não tinha muito satélite, ele saía de vez em quando, né? Ele perdia ele o sinal. Saía, Perdia o sinal. Você perdia o sinal. Aí eu estava lá perto do Matupá ali, saiu o sinal. Falei, puxa vida, saiu o sinal. Eu mexia e nada. Aí comecei a ficar, poxa, mas que diabo. Eu falei, mas o que é isso? Eu voava sem esse negócio aqui, agora o que eu estou? Você vê como a gente acostuma com a facilidade, né? Aí, pai, larga essa porcaria, vai por aqui. Aí foi embora. Olha, a estrada, a referência que a gente tinha era estrada, rio, né? E pronto. Porque na época, apesar de ter saído o GPS, ele precisava de 3 satélites com sinais bons para dar a triangulação para você ter o sinal
com precisão. Uma posição, então, né? se você perdesse um satélite, Aí já não perdia. dava a triangulação e você já não tinha... Já perdia a referência. Então, apesar de ter o GPS, você às vezes ainda penava com a falta do satélite. E deixa eu te perguntar, em relação aos voos, assim, teve algum marcante, alguma coisa na sua carreira que você, nossa, esse voo aqui vou levar para minha vida? Acho que todo mundo tem. Eu tive um que eu estava transportando mudas de seringueira no Minuano e perdi potência na decolagem. Mas sempre às vezes sempre eu aprendi em curso de sobrevivência que o subconsciente muitas vezes te salva. Então, o que você tem de armazenado no teu subconsciente muitas vezes te tira de uma situação que você não sabe como aconteceu e você fala, poxa, como é que eu fiz isso? Mas não é que você fez, é uma ação é instintiva, é porque é uma resposta rápida que está no subconsciente. Então eu sempre tinha na cabeça que o dia que eu tivesse uma pane em uma situação de mata, eu ia para cima da mata. Jamais iria para um terreno de derrubada com tocos, com madeiras secas, né? Uhum. Então foi o que aconteceu. Eu perdi potência, aí o terreno tinha um declive, eu toquei o avião para cima da mata. Quando entrou na mata, eu cortei o motor, porque não tinha, eu ia cair mais para frente um pouco. Então, aí felizmente não aconteceu nada comigo. O avião perdeu uma asa, ficou numa garapeira, né, que era uma árvore muito alta. Mas eu só vi isso depois que eu saí do avião, que eu vi a situação. Então foi marcante, porque eu nunca esqueci que o que me salvou foi o meu subconsciente, que sempre falou, não, porque a árvore é elástica. Então, se você cai numa árvore com pouca velocidade horizontal e está com baixa altura, você não tem um impacto muito forte. Então foi o que me salvou. Então isso marcou a minha vida. Agora vamos falar um pouco de perrengues. Eu já sei que vocês já passaram por alguns. Meu pai eu conheço vários. Eu não vou explanar todos aqui, mas vamos começar aqui, comandante Ulisses. Vamos dividir com a gente aí algum perrengue que você já passou durante esse tempo aí de aviação. Sempre tem. Você que voa, a gente que voa, está aí sempre voando e dentro do avião. Eu saio para voar, eu estou dentro da minha casa. O avião, para mim, é uma casa. Respeitando o limite do avião, né? Porque, na realidade, se você analisar, você aguenta menos turbulência, menos do que o próprio avião. Então, quando o seu avião fala assim, vai desintegrar no ar. Para o avião desintegrar no ar, você já foi. Uhum. Você já perdeu, né? Eu caí 2 vezes na decolagem. Uma com o RMV, que era um Seneca, né? Até o Cacalo estava junto, da peixaria Cacalo. E a outra foi na fazenda, num 206, né? Que eu estava do lado direito e o piloto falou, vamos decolar. Eu falei, tá chovendo, cara. Eu tô acostumado a operar aqui nessa fazenda, que era do meu pai, com chuva não decola. Era 400 metros de pista. Pista curta, né? Muito curta. Aí eu falei, não, conheço o meu avião, BSW. Falei, olha, não dá para ir. Não, vamos embora. Então você fica, eu vou embora. Falei, mas como que eu vou ficar aqui? Eu preciso ir para Cuiabá, mas vamos amanhã. Não, vamos hoje. Falei, então tá bom. Falei, você deixa eu ir pilotando? Não, eu quero pilotar. Falei, aí falei, então vamos embora. Aí meu irmão, não, vou também. Aí fomos para a cabeceira da pista e começou a correr na pista para decolar. Eu falei, olha a velocidade.
não vai sair do chão. O avião virou uma bola de água. Falei, olha, cara, não dá para decolar, vamos abortar a decolagem, vamos amanhã. Não, vamos embora, rapaz. Esse avião vai sair do chão. Saiu do chão. Né? Saiu, mas não voou. No final da pista, ele tirou o avião do chão, voou. Quando eu vi, eu falei, segura que vai cair. Não tem velocidade, o avião está estolado. O que passa na cabeça no momento desse? Reza? O que você faz? Não, você não tem tempo para isso. Não dá tempo para rezar. Você não tem tempo para isso. É um sonho que passa na tua cabeça. Muito rápido. Você vê, mas não tem o que fazer. Pra... A sorte nossa é que a gente saiu do chão, o avião subiu, estolou de asa e virou do outro lado e caiu, dentro d'água. Afundou. Abri a porta, tirei o cara e fui buscar meu irmão que estava lá dentro. Né? Tirei também, arrastando o avião e a cabeça. No outro dia precisava viajar, peguei boi de carro, cavalo, cordas e arrastei o avião de dentro d'água. Puxa vida. A chave do avião tinha quebrado na pancada, né? Fiz outra chave, limpei o avião, ajeitei e no outro dia eu decolei no avião. Você voou com o avião? Foi. Meu Deus do céu. Isso acontece, né? Porque às vezes o piloto passa por um momento como esse, mas mesmo assim, no outro dia tem que estar com um psicológico. Você conheceu, o piloto era o Antônio Carlos, de Alta Floresta. Eu sei quem é. Então, ainda, mesmo assim, ainda tem que estar com um psicológico bom, porque no outro dia você precisava... Eu precisava sair da fazenda. Aquilo não pode abalar o tripulante no momento. Né? E como a pista era pequena lá na fazenda de meu pai, eu decolei primeiro, fiz um voo de experiência em espiral em cima, né? Falei, se parar aqui eu desço. Aí desci, peguei meu irmão, levei lá para o Borereu, voltei, peguei o Antônio Carlos, voltei no Borereu, aí embarcamos 13 e fui para Santo Antônio. Botamos um avião na oficina, porque eu precisava do avião. E aí, em situações assim, a gente consegue, às vezes, reverter, né? Num momento... A verdade é que ele falou, na hora do perigo, você sempre pensa que tem uma saída. Você nunca entrega, começa a rezar, começa a fazer... Não dá tempo. Então, a tendência é sempre você buscar uma saída. Sempre existe uma saída. Uhum. Às vezes pode não ser a melhor, mas você tem que tomar uma atitude e buscar essa saída. Uhum. A gente sabe que pescador conta um monte de história, né? E piloto? Eu vou contar um caos para vocês. O piloto tem que ter sorte também, não é? Verdade. Com certeza. Uma vez eu estava voando um Cessna 182, na época eu trabalhava na VASP ainda. Eu peguei o avião para fazer um voo a Porto dos Gaúchos. Aí saí com o avião cedinho, fui em Porto dos Gaúchos, pousava na estrada lá. Fui lá no restaurante, comi um ovo frito com pão. Quando eu voltei, eu olhei debaixo do avião, estava pingando. Uhum. Eu falei, eu passei uma chuvinha lá, e molhou, entrou água aí, está caindo água. Vamos embora. Cheguei em Cuiabá, pousei. Na época não tinha hangar ali. Deixei o avião na frente do restaurante, fui almoçar. Quando eu voltei, o cara falou assim, tem um vazamento no seu avião lá embaixo, na barriga. Eu falei, não, é água. Não é água, não é gasolina. Meu não. Aí chamaram o mecânico lá, tirou as poltronas, tirou a tubulação que vinha da asa, da gasolina, que vinha na seletora no avião, e tinha o cabo de bateria, que a bateria dele é atrás do bagageiro, passava em cima do... Aí entra a sorte. Do tubulação. E com o atrito, com o tempo, né, atritando, o isolante do cabo da bateria e começou a encostar no tubo de gasolina e estava curto. O cara tirou o tubo para mim, estava cheio de furinho, assim, de curto que deu.
E não pegou fogo. Pois é muita sorte. É muita sorte. Eu também tenho uma história bem parecida. Eu tinha no 310, eu estava fazendo uns voos e saiu um alejamento de óleo pela hélice e vinha pelo capô, aquele risquinho de óleo, né? E eu limpava aquilo lá, cada voo que eu pousava, limpava. E fiz um voo, fui para Juruena, estava até com o Meirelles, aquele que ele tinha estava montando lá um negócio para pimenta, para fazer plantação de pimenta com o pessoal, para dar atividade para o pessoal que estava na Amazônia. E aí de lá fomos para Matupá, aí Matupá, Cuiabá. Aí pedi para o Nenê, vamos checar isso aí, Nenê, porque eu já tinha pedido para ele olhar umas 2 vezes. Ele falou, não, isso é o retentor da hélice. Aí trocou o retentor, aí continua vazando. Eu falei, se não é o retentor, só pode ser o virabrequim que está quebrando, né? E não é que estava quebrando. Tinha uma trinca que estava quase degolando, ia sair com hélice e tudo para fora. Então, é muita sorte, né? Então, eu também não posso reclamar. Então, a gente está falando de sorte, mas a gente também sabe que a experiência conta muito. E a gente está aqui com 3 vozes da experiência, né? 3 nomes, 3 ícones da aviação mato-grossense. Que conselho que vocês deixam para essa nova geração de aviadores que estão vindo aí? Que vocês podem deixar de palavras para incentivar, para tornar esses pilotos ainda mais engajados na aviação? Bom, posso falar o seguinte, a segurança sempre em primeiro lugar. Então, nada substitui a segurança de voo. E existe um ditado na aviação, esse é bem antigo, é do tempo do arco e flecha. A aviação é uma condição segura para quem não tem pressa. Então, aquela história que o Ulisses acabou de contar, não tem que se decolar hoje, aconteceu, e muitos que já não ficaram vivos para contar a história, porque não respeitaram as condições de tempo, às vezes as condições do próprio avião, que poderia ser equipamento. Então, esse é o conselho. Então, sempre respeite a segurança, ponha sempre a segurança em primeiro lugar e respeite os limites, né? Todos os limites. Então, você da não máquina, pode... do homem. Da máquina, do homem. Então, todos os limites têm que ser observados à risca. Para mim é uma honra estar conversando com vocês e também compartilhando com o pessoal aí a história e a vivência de vocês nesse mundo da aviação. Então, é isso. Fiquem ligados, a gente vai ter mais novidades vindo aí. Gostaria também de pedir para vocês feedbacks, ideias para os próximos temas, para os nossos próximos episódios. A gente espera também essa troca com vocês. A gente quer saber mais de vocês também, pessoal aí que está assistindo a gente. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer, muito obrigado. Imagina, eu que fico agradecida pela presença desse meu querido pai. Ok. A gente fica lisonjeado. Obrigado, sim. Muito obrigado pelo convite. Com essas 2 pessoas aqui que eu admiro muito, faz parte da minha vida também, né? Fez parte da aviação, da luta. Exatamente. Então é isso, pessoal. Então, câmbio. Câmbio final e desligo. Câmbio final e desligo.